Gostaria de agradecer imensamente a participação, a inscrição de todos na nossa webinar, cujo título é Plágio e Integridade de Pesquisa na Ótica de Editores, Editoras e Pesquisadores e Pesquisadoras. E, de início, agradecer imensamente a disponibilidade, a pronta disponibilidade, né, dos nossos convidados, que eu farei aqui uma rápida apresentação. A primeira convidada, a professora Maria José Tonelli. Ela é professora titular do Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos na FGV, São Paulo, instituição que trabalha como professora e pesquisadora. Possui graduação em Psicologia pela PUC São Paulo e mestrado e doutorado em Psicologia Social também pela PUC, onde também iniciou sua carreira acadêmica e atualmente ela trabalha, né, pesquisadora atuante na FGV. Ela vai trazer a percepção, aí ela é editora científica da Revista de Administração de Empresas e GV Executivo, e também é diretora da ANPAD, Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração, no triênio 2018-2020, como diretora de Publicações e Comunicação. Então, muito obrigado, professora, por aceitar o convite. É uma honra tê-la aqui conosco, a comunidade contábil e também a comunidade de administração, para conversar com a gente sobre um tema tão relevante. Tá bom, eu que agradeço. Muito obrigada. O outro convidado é o professor José Renato Sena, doutor em Controladoria e Contabilidade pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, FEA-USP, possui graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual de Feira de Santana e mestrado em Contabilidade pela Fundação Visconde de Cairu. Fez seu pós-doutorado, fez seu doutorado de sanduíche também em Illinois, onde a gente já verificou aqui um convidado, o Gerlando, está na sala, lá onde ele atua hoje, no período de 2015, né, agosto de 2014 a 2015. Atualmente, ele é professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas na Universidade Estadual de Feira de Santana e analista universitário em Ciências Contábeis da Auditoria de Controle Interno da Universidade Estadual de Feira de Santana. Exerceu, entre fevereiro de 2017 e maio de 2019, a função de pró-reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas na universidade. O professor José Renato, então, tema da tese dele, né, obrigado também pelo convite. A tese dele foi um estudo aí sobre a integridade da pesquisa, um dos temas que a gente vai destacar hoje, vai conversar hoje com todo mundo. Então, essa webinar ela vai tratar esses dois temas, plágio e integridade. Então, muito obrigado, professor José Renato. Ok? Boa tarde, Passa a palavra. Eu que agradeço a oportunidade e o privilégio desse convite. Perfeito. Como a gente conversou previamente, a gente passa a palavra, então, ao professor José Renato, né, para ele fazer uma apresentação sobre a integridade da pesquisa, e o tema plágio vai entrar dentro desse contexto para a gente discutir. Por favor, fique à vontade. Ok, eu pediria só para o Marcelo autorizar o compartilhamento de tela. Pronto, ok. Perfeito, agora é só clicar em compartilhar aí embaixo, no botão verde. Pronto, deixa eu só selecionar aqui qual é o PowerPoint. Espera que o Zoom está dizendo que eu não tenho essa preferência. O botão de Share Screen, professor. Oi? O botão verde que na de verdade Share Screen. está dizendo aqui que eu tenho que abrir a tela de preferências que na privacidade está vetado. Ah, perfeito. Deixa eu só tentar ir lá para ver o que é que eu tenho que mudar aqui.
Tá, marquei. Estão conseguindo ver aí? Ainda não, professor. Agora está carregando. Perfeito. Chegou agora. Deixa eu só ver se... Bom, conseguiu chegar aí? Perfeito, pode continuar. Pronto. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, agradecer a Ampiconte pelo convite, nas pessoas do professor Paulo Cunha, do professor Orleans, que são editores também da ASA, e pelo prazer de contar com uma convidada parceira tão privilegiada do nível da professora Maria José Tunelli, uma pesquisadora de referência numa área co-irmã e que edita um periódico que é um símbolo para nós, né, dada a relevância da RAI. Então é um prazer enorme ter esse momento, essa participação. E a minha tese, na verdade, não é específica sobre integridade, é sobre qualidade no processo de pesquisa, mas a integridade é algo que tangencia essa construção e daí esse nosso diálogo ao longo desse tempo. E eu vou passar alguns slides apenas para a gente contextualizar por que é que a gente discute integridade na pesquisa. Integridade tem um viés muito forte sobre ética e conduta na pesquisa, ou, na falta dela, a má conduta na pesquisa. E de onde é que a gente vê esse histórico? Alguns eventos nos levam a lembrar dele. O primeiro é o chamado Código de Nuremberg, que surgem como princípios da ética na pesquisa a partir de episódios de uso de pessoas em campos de concentração durante a guerra para fazer os experimentos mais cruéis com pessoas que estavam lá nos campos de concentração sem nenhum tipo de punição. Por que é que esse código gerou? É porque após o fim da guerra, muitos dos médicos que fizeram esses testes, esses experimentos, acabaram sendo julgados por crimes de guerra, dos quais 7 deles foram condenados à morte, dada a gravidade a que tinham submetido aqueles indivíduos que não tinham condição de defesa, não tinham autonomia para decidir participar ou não. Então, o Código de Nuremberg começa a trazer para a gente essa preocupação da ética e da conduta na pesquisa. Em seguida, e paralelo a isso, um outro caso muito marcante, que é o caso chamado Tuskegee, que foi um experimento feito pelo Sistema de Saúde americano, e ele durou 40 anos, e foi um experimento que analisava as condições de pessoas pobres, negras e de zona rural de uma região do Alabama, que teve um surto de doenças venéreas, e o caso Tuskegee era um estudo do sistema de saúde americano que abordava a sífilis. E o que é que teve de grave nesse caso? É que em 1950 começou a existir um protocolo de tratamento para a sífilis. E as pessoas que estavam nesse estudo, o nome delas seguiu para as diferentes unidades de saúde para que elas fossem proibidas de receber tratamento que era para o estudo não se perder. Ou seja, a dignidade das pessoas envolvidas foi deixada de lado em prol de um conhecimento científico. E isso só foi revelado, na verdade, já em 1973, 74, depois de uma pesquisa, depois que uma das pessoas envolvidas na pesquisa contou isso a um jornalista da Associated Press e foi parar no New York Times. Então, foi um escândalo nacional e deu origem, em 78, o que a gente chama de relatório Bellman, o Bellman Report, que foi estabelecer princípios éticos básicos com respeito às pessoas. Só para a gente ter uma ideia, o resultado do Tuskegee foi que 24 pessoas que estavam no estudo morreram por causa da doença e outras 100 morreram com agravamentos decorrentes da doença. Então, de 200 e poucas pessoas que tinham a doença, mais da metade morreu em relação como resultado desse experimento, sendo que já existia um protocolo de tratamento. Então, o relatório Bellman veio no sentido de coibir essas práticas e que a gente tivesse os chamados princípios éticos básicos, que ele diz lá, que trata de respeito pelas pessoas, beneficência e justiça quando se pensar em pesquisa, especificamente com seres humanos. Há uma tangência muito forte com a chamada bioética, mas os nossos estudos, embora não tão invasivos quanto os da saúde e da biologia, nós também envolvemos seres humanos e devem ser foco das nossas preocupações. No contexto brasileiro, a gente tem aí do Conselho Nacional de Saúde a Resolução 466, que trata dos princípios éticos e de como submeter esses processos aos comitês de ética.
e com uma norma operacional que regula, e mais recentemente, diante das críticas da comunidade, porque a Resolução 466 tem muito padrão da saúde, então tem um monte de coisas do protocolo que não são típicas das ciências sociais e humanas, veio a Resolução 510, em 2016, que estabelece regras menos rígidas, mas não dispensando a necessidade de que a gente cumpra princípios éticos diante de todos os casos em que deu origem a essa ideia da ética e da conduta na pesquisa. E no caso de contábeis, a gente teve um estudo em 2011 na USP, que talvez alguns de vocês conheçam, é do Jesus Mar Ximenes Andrade, que foi uma tese sobre má conduta. Então, ele abordou uma série de práticas inadequadas de pesquisa em contabilidade e que são um desenho de um pouco do que é a nossa prática e de quanto a gente tem que mudar em relação a ela, daí porque essa importância da integridade. Bom, em 2010 aconteceu um congresso chamado Congresso Mundial de Integridade na Pesquisa em Singapura, e ao final desse evento foi emitida uma declaração. Então, o que é que essa declaração diz? Que a integridade parte do pressuposto que pesquisadores devem assumir a responsabilidade pela confiabilidade de suas pesquisas. Então, o que a gente coloca num paper e publica, a responsabilidade é nossa. Então, esse é um princípio, é uma base que nos leva a refletir sobre tudo que a gente faz na pesquisa. E daí ele parte de 5 princípios. Honestidade em todos os aspectos, e aqui entra o nosso primeiro vínculo, é na honestidade dos aspectos da pesquisa que a gente, ou na fragilidade quanto à honestidade que a gente identifica o plágio, porque é não ser ético o suficiente de dizer que aquela boa ideia que está no seu trabalho é muito boa para explicar, mas não é sua, tá? Então, estamos ferindo a integridade da pesquisa nesse item na medida que fazemos isso. A cortesia profissional e imparcialidade no trabalho, e aqui entra a questão do viés, do respeito ao seu sujeito de pesquisa, do lidar de forma imparcial com isso, da revelação no seu estudo de qual foi a interferência dos membros do estudo nessa compreensão. O accountability, que é a transparência com que a gente diz como lidou com essa pesquisa na condução, e qual foi essa boa gestão. O relatório usa aquele termo que em contabilidade a gente usa de vez em quando, que é o stewardship, mas é a ideia do como você lidou no funcionamento desse andamento do trabalho. Bom, esses são os princípios, mas que regras de conduta a gente deveria seguir? E aí essa declaração de Singapura diz que a gente deveria ter pelo menos essas 8 regras de conduta. A honestidade na comunicação, olha o plágio, né? Ter honestidade de admitir que aquela parte não é nossa, que aquela boa ideia ajuda a explicar o nosso texto, mas não é nossa. A objetividade com que a gente trata o texto. Abertura e acessibilidade. Hoje, por exemplo, nos periódicos, a gente já trata isso com disponibilização de bases de dados, disponibilização de códigos para geração de resultados, etc. A equidade em fornecer referências e dar crédito, é o reforço, novamente, à questão do plágio e da ética no tratamento. A confiabilidade na realização das pesquisas, né, o cuidado no fazer isso. A imparcialidade e independência, com que tranquilidade ou com que cuidado a gente fez isso. O dever de diligência, até para evitar possíveis vieses, possíveis erros e possíveis danos aos envolvidos no trabalho. E a responsabilidade pelos futuros cientistas e pesquisadores, que acho que é algo que, principalmente na academia, na formação de futuros pesquisadores, é no bom exemplo que a gente produz bons exemplos. Tá? E uma frase que eu ouvi uma vez da presidente do Conselho de Ética em Pesquisa aqui da universidade. Não existe pesquisa envolvendo seres humanos que não tenha riscos. Então, por mais que nós entendamos que os riscos das nossas pesquisas são resumidos comparativamente a outras áreas, isso não quer dizer que elas não tenham riscos. E daí a nossa preocupação em lidar com a forma de integridade dessa pesquisa, de completude, de rigor, de cuidado e de respeito a esses grupos. Bom, só para fechar, para a gente ter um argumento aí, eu copiei essa semana, não sei se vocês viram, na última semana saíram algumas reportagens no Estadão sobre plágio e fraudes acadêmicas. E eu fiz questão de copiar esse parágrafo inteiro para fechar a nossa conversa.
para que o plágio é parte, mas a integridade é preocupação para além do plágio. Então, além do plágio acadêmico, que é o reproduzir, nós temos a falsificação de dados, a manipulação de dados, a criação de dados, a mentira sobre titulações, invenções de currículo e tantas outras que fazem parte de um conjunto de ações que são consideradas má condutas e, portanto, não atendem à integridade da pesquisa. E devem ser aspectos que a gente deve refletir no momento em que fazemos cada coisa e damos o exemplo em cada coisa no nosso dia a dia. Bom, eu vou parar por aqui. Eu acho que é só a tônica para que a gente comece essa conversa entendendo esses conceitos ao longo do tempo. Eu agradeço desde já e vou encerrar aqui o compartilhamento. Ok. Obrigado aí pela exposição. Professor, eu vou passar então à professora Maria José, dentro desse contexto, fazendo esse link com o que o professor colocou. Como é que a professora tem visto e atuado como editora e como tem visto essa questão do plágio referente a todos os players, né, os stakeholders aí envolvidos com a pesquisa? Como é que tem sido essa visão, a percepção da professora enquanto editores? Bom, de novo, assim, um prazer estar aqui. Eu agradeço muitíssimo o convite do Paulo Roberto e do Orleans. Quero agradecer novamente ao José Renato. Aprendi bastante com a tua apresentação, José Renato. Acho que você fez um trabalho de doutorado sobre essa questão da integridade. Acho que, assim, algumas coisas que você trouxe eu realmente não conhecia, então agradeço, né, assim, a possibilidade de aprender, né? Quando você estava conversando e falando assim da questão de Nuremberg, né, nos anos 50 também, nos Estados Unidos, teve uma pesquisa que foi suspensa, e acho que muitos de vocês talvez conheçam, né, assim, que é uma pesquisa onde foram envolvidos diversos atores, né, e nessa pesquisa, né, assim, tem uma que aconteceu dentro de uma prisão, que acho que é um evento na Europa, e esse outro evento nos Estados Unidos, aonde, assim, por conta da pesquisa, né, assim, nessa prisão, onde você tinha personagens que eram, assim, pessoas comuns que viraram prisioneiros, e outras pessoas que eram pessoas comuns e viraram, né, assim, os policiais, né, assim, que acabou redundante num experimento como esse, acabou redundando numa questão de morte, né? Assim, então, assim, eu acho que, assim, como o professor estava mencionando, eu acho que até os anos 50, 60, essa questão da ética em pesquisa não estava ainda assim tão, né, eu acho que tão difundida, né, e eu acho, assim, passando rapidamente por, acho que, 50 anos e chegando já no século XXI, eu acho que essa questão do plágio, né, passou a ser, assim, e também da ética em pesquisa, passou a ser algum tema mais evidenciado, porque nós passamos a ter ferramentas para fazer o controle disso, né? Então, acho que se antes, né, assim, existia uma preocupação, essa preocupação continua existindo, mas a gente passou a ter ferramentas para ter um controle maior sobre o que acontece. Então, só para entrar também aqui num ponto específico, ao fazer, né, assim, a administração dos artigos que a gente tem e recebe na revista, na RAI, que também está aberta para a área de contabilidade, acho que vale a pena mencionar aqui, assim, nós trabalhamos com um software chamado Scholar One, né? Ele é sim, um software que processa a entrada, a submissão dos projetos, das pesquisas, dos artigos, né? Assim, e dentro desse software, a gente tem uma ferramenta chamada Authenticate, de modo que quando o artigo, né, assim, é submetido, o manuscrito é submetido, o paper é submetido, nós já temos, assim, uma avaliação passando por esse software se o artigo traz ou não traz plágio, né?
Então, essas ferramentas que a gente tem hoje, que a gente também tem para avaliação até de trabalhos de alunos, né, elas não existiam antigamente. Então, acho que tinha todo um interesse, né, como mencionou o professor José Renato, em você ter cuidado, né, assim, integridade de pesquisa, eu gostei bastante desse termo, né, assim, envolve vários aspectos, né, e especificamente na questão do plágio, a gente passou a ter ferramentas que nos permitem detectar esse plágio de uma maneira, como eu posso dizer? Eu não vou dizer que ele é 100% eficaz, mas assim, com uma boa margem, né? E a questão, acho que, não sei se eu posso avançar um pouquinho mais, Paulo Roberto, você me corta aí na questão do tempo, né? Assim, a questão desse software, ele é muito interessante porque ele te dá um resultado que é quantitativo. Então, por exemplo, esse artigo tem 94% de similaridades, como a gente chama, né? Mas a gente não pode se basear só nesse número, a gente tem que olhar o qualitativo disso, porque eventualmente esses 94%, né, assim, por cento de similaridade diz respeito a um trabalho que foi apresentado num congresso, ou de um trabalho que é um trabalho de dissertação, de mestrado, ou um trabalho de tese. Quando se trata disso, nós não consideramos isso como plágio e nem como similaridade. Então, a gente toca, assim, o processo de revisão, se for esse o caso, assim, normalmente, né? Por isso que a gente tem que avaliar do ponto de vista qualitativo o que esse número que o software me traz de fato quer dizer, né? Então, acho que hoje a gente tem várias ferramentas, né? Eu acho que a gente tem na internet hoje, né, assim, assim, a gente acessa praticamente qualquer coisa, então eu acho que hoje a gente tem a possibilidade de fazer um maior controle. O que não quer dizer que as pessoas façam esse controle. Então, assim, esse é um outro aspecto de quando a gente está falando de similaridades, né, dentro de artigos e de submissão de artigos, né? Porque a gente recebe muito artigo com similaridade. E aí eu acho que a gente tem também que, independente do número, entender de que similaridade é essa. Nós estamos falando de uma cópia pura e simples de um texto de um outro autor que não foi citado, né? Assim, que foi simplesmente reproduzido. A gente está falando de um texto que foi até, vamos dizer, trabalhado, mas não foi referenciado adequadamente e a referência não aparece. Nós estamos falando de autoplágio, ou seja, o autor pega um trecho de um texto que já foi publicado e simplesmente também reproduz no artigo. Então, a gente tem aqui também, né, assim, uma série de, como eu posso dizer, de tipos, né, se a gente pode falar dessa forma, né, do que a gente poderia caracterizar como similaridade, né? E aí, acho que um outro aspecto é o tratamento disso, o que a gente faz. Mas, pois não, professor Paulo. Eu queria pegar um ponto que a professora trouxe para a discussão, tanto para você quanto para o José Renato, que eu acho que é um item que gera bastante dúvidas, talvez para os iniciantes por desconhecimento, mas é o autoplágio, né? Em que medida que a gente tem encontrado isso, ou em que medida é entendido isso como um problema menor ou igual no contexto de plágio, né? Em que volume que a gente encontra isso, que esses softwares trazem para a gente? Se vocês têm alguma referência em relação ao autoplágio, né? Como é que é isso na percepção de vocês, que é um item que gera bastante dúvida e que está sendo recorrente, que a gente observa ser recorrente? Deixar o professor José Renato começar, daí eu continuo. O autoplágio, eu acho que ele tem uma seriedade tanto quanto o plágio, ponto. Se ele tem um atenuante, porque se ele não tem o problema da autoria
de terceiros não comunicadas, já que a própria pessoa é o autor, isso é de um lado. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ler a revista da FAPESP. Um dia desse eu estava lendo um artigo sobre autoplágio exatamente neles. Então ele está dizendo o seguinte, ó, um comitê de ética na pesquisa de editor, formado por editores, andou discutindo o autoplágio. Então eles estabeleceram alguns parâmetros que a gente pudesse, pelo menos, ter como uma base. Que parâmetros seriam esses? O autoplágio, quando você tem trabalhos que são oriundos de um mesmo projeto de pesquisa, de uma mesma tese, de uma mesma base de dados, em algumas partes ele vai ser praticamente inevitável. O que é que esse comitê diz? Ele diz, olha, se eles vêm dessa mesma fonte, é comum que o contexto seja parecido, portanto você vai ter na introdução conteúdos que são similares entre esses trabalhos. Você vai ter uma metodologia que descreve como esses dados foram coletados e tratados, que naturalmente terão uma mesma característica, ou serão muito parecidos, ou até idênticos em alguns trechos, até porque a técnica não mudou, né? Então, naturalmente, se você descreveu aquela técnica de um jeito no trabalho, você acaba repetindo, é a nossa escrita, ou seja por cópia, seja por pequenas mudanças, assim como também na própria análise de dados, porque se eles têm uma base comum, em tese, a análise de evidências tende a ter fragmentos que tangenciam umas com as outras. Esse comitê, entretanto, diz o seguinte, o que é um autoplágio que para os periódicos deveria ser inaceitável? A hipótese, porque se você está repetindo a hipótese, não existe originalidade no seu segundo trabalho, isso já foi avaliado previamente. Os próprios resultados em si, a cópia dos resultados é simplesmente um lugar comum de uma informação que já é conhecida da comunidade. E, além disso, um cuidado que parece até surpreendente para nós, talvez para nós das sociais aplicadas não faça tanto significado, que é a questão das figuras. Mas, por exemplo, em periódicos da área médica, da área biológica, em que resultados de laboratório são refletidos em determinadas imagens, cópias dessas imagens em outros textos também são consideradas quebras da originalidade do trabalho e não deveriam ser toleradas. Agora, é claro, como a professora Maria José muito bem disse, quando um software desse avalia a similaridade. Se você tem um texto que veio de um congresso, se você tem um texto que veio de uma tese, é absolutamente natural que eles tenham frases idênticas. Aí a questão é, a publicação definitiva que a gente faz num trabalho acadêmico, é normal que ele advenha de uma apresentação prévia de coleta de sugestões da comunidade, e, portanto, as partes que a comunidade não sugeriu modificar, elas estarão idênticas lá. Então, o cuidado com o autoplágio que a gente tem que ter é esse. Ele tem um atenuante na medida em que você não está usurpando a ideia do outro, mas tem um agravante de risco, que é a repetição de determinadas características que simplesmente não trazem novidade no trabalho e quebram a originalidade e, portanto, não seria passível de publicação. Bom, assim, se eu puder acrescentar alguma coisa, assim, acho que estou absolutamente de acordo com todos os pontos que o professor José Renato trouxe, que eu só queria retomar um pouco, assim, essa questão do autoplágio, ela é alguma coisa mais recente, eu acho que no mundo acadêmico, e mais ainda, eu diria, no campo da administração. Eu diria que é alguma coisa dos anos 2000 e pouco para cá. E o que eu acho, assim, e aí pode ser a minha impressão, é que essas questões precisam ser tratadas de uma maneira mais sistemática na pós-graduação. Porque, às vezes, a impressão que eu tenho é que as pessoas não sabem. Não é, se eu puder dizer dessa forma, assim, às vezes não é uma má intenção, intencional, assim, não tem esse sentido, vamos dizer assim, tão, né, assim, vou me aproveitar. Eu acho que muitas vezes é um puro desconhecimento mesmo, de que você não pode pegar um trecho que você já publicou num lugar e replicar esse texto, assim, ipsis literis, sem nenhuma citação. Você pode se autocitar, né? Isso é perfeitamente possível, mas você não pode fazer a transposição. Então, assim, da minha experiência, o que eu vejo é que, às vezes, assim, se eu puder brincar aqui, usando uma metáfora, tem pecados mortais e tem pecados veniais, tá certo? Assim, quando você vê que,
assim, foi alguma coisa que se esqueceu de citar, ou alguma coisa de, assim, até assim, um outro texto próprio que também não foi citado. Muitas vezes, quando a gente vê potencial no artigo, a gente pede para o autor rever o texto de acordo com o relatório de similaridade. Eu acho também que, assim, que a gente tem um papel... É claro que é isso que eu estou dizendo, tem um gradiente nisso, né? Assim, se a gente percebe assim, que tem uma cópia de, sei lá, 30% de um outro texto de um autor que não foi citado, bom, aí fica muito difícil você pedir para a pessoa, né? Mas assim, se é um pequeno trecho que não foi citado corretamente, né? Assim, a nossa tendência é falar, olha, será que é possível corrigir? Se eu trabalho, né, assim, eu tenho feito isso várias vezes. Eu posso até ser criticada por outras pessoas que talvez sejam mais, assim, como eu posso dizer, mais estritas, assim, né? Mas assim, quando a gente vê que são pequenos ajustes, a gente, e assim, e vê que o trabalho tem um potencial. Agora, isso acontece. Agora também tem a outra parte. A gente vê muito trabalho que não tem potencial nenhum e que tem muita similaridade. E aí não tem o que fazer, tá certo? Assim, aí assim, são duas coisas juntas que são impossíveis da gente, né, assim, porque acho que tem um papel de educação. Olha, faltou aqui, não é assim? Tudo bem que quando você submete você deveria ter feito uma profunda revisão, mas eu acho que assim, acho que tem que também ter um cuidado e um respeito. Então, estou trazendo aqui um outro aspecto de como a gente trata com isso, assim, não é se eu falar assim, tem uma regra, assim, são sutilezas que também acho que decorrem aí, às vezes, também de um pouco da experiência assim, eu não sei como é que você, Paulo Roberto e o Orlan, vocês têm trabalhado isso, ou José Renato, mas eu estou falando um pouquinho aqui de como eu tenho conduzido, de como tem sido essa minha experiência na RAI, né? A professora tocou num ponto que é bem interessante, que é a questão da educação, né? Da educação, de como o editor se comunica com a comunidade e, quando percebe essa situação, procura fazer um trabalho de educar e sinalizar o que está errado, né? Mas eu queria trazer desse ponto também para ambos, porque, assim, a professora, da mesma forma que é editora e pesquisadora também, o professor também, no mundo acadêmico, como é que vocês verificam essa questão em relação aos grupos de pesquisa? Orientação, grupos de pesquisa, como discutir e como trabalhar nesse núcleo a questão desse elemento do cuidado com o plágio, né? Como é que a gente, a partir desse grupo, dessa semente, a gente poderia cuidar desse ponto específico que é a preocupação com o plágio? Paulo, se me permite adicionar um elemento nesse mesmo sentido para o professor José Renato quanto para a professora Maria José, eu acho que nesse contexto ainda de fala de autoplágio, relacionando com o grupo de pesquisa, e acho essa fala da professora muito importante, até porque a gente tem muitos alunos aqui também na pós-graduação. Muitas dessas pesquisas, né, muitos desses artigos que são publicados lá no final, eles derivam de dissertações, de teses, até mesmo de trabalhos de grupo de pesquisa. E um elemento relacionado a essas pesquisas, muitas vezes, é a reutilização, vou falar nesse termo, de uma mesma plataforma teórica ou até mesmo de uma mesma base de dados, né? Ou seja, muitas vezes é comum, talvez com base de dados seja um problema menos comum, porque os farejadores não vão capturar, talvez o problema seja na contribuição do trabalho, mas principalmente textos, né? Durante algum tempo a gente teve um problema que a academia se preocupou bastante, que era a chamada pesquisa salame, né? Ou seja, quando um autor pegava um texto inteiro, uma tese, por exemplo, e repartia lá em vários trabalhos para poder tentar publicar o máximo possível, né? Então, eu adiciono esse elemento junto a essa discussão de grupo de pesquisa que o Paulo propôs. Professor Zé Renato, por favor. Bom,
Eu tenho trabalhado com os meus orientandos, pelo menos, e para os estudantes que trabalham comigo com metodologia da pesquisa na graduação e na pós-graduação Lato Sensu, que é onde eu tenho trabalhado, eu tenho insistido com eles muito sobre o cuidado com relação ao plágio. Uma das coisas que eu costumo brincar com eles é: não tem nada melhor do que você encontrar aquele texto que diz tudo o que você gostaria para explicar seu fenômeno. Mas admita, ele não é seu. Ele te ajuda, mas não é seu. Então, cite ele, analise, use, e é de bom tom, é o que a comunidade espera, porque os resultados de pesquisas anteriores que são relevantes para o nosso fenômeno devem ser, sim, explorados no trabalho, mas tenham cuidado, ele não é seu. Com os meus alunos da graduação, toda vez que eles me mandam os trabalhos de conclusão, além de eu costumeiramente passar nos softwares desses mais domésticos, não é um Scholar One, como a professora se mencionou aqui, há versões mais simplificadas na internet, que eu uso com eles, e eu sempre encho de maiúsculos, fonte e exclamação, porque é aquele texto, quando a gente que está mais acostumado a fazer, principalmente com graduandos, a gente percebe quando a ideia não vem do aluno. E eu vou citar um exemplo engraçado aqui para vocês. A Universidade aqui de Feira de Santana teve um Dinter em educação com a Universidade de Sherbrooke, no Canadá. Isso lá pelos anos de 2000. E uma professora nossa foi aluna desse programa, já era uma pessoa de quase 30 anos de experiência na docência. E ela escreveu determinadas frases pelo conhecimento acumulado de 30 anos lendo e trabalhando temáticas. A orientadora perguntou assim para ela: isso veio de onde? Eu disse: professora, das muitas fontes que eu já li ao longo da vida, minha filha, bem assim, né? Minha filha, estudante de doutorado não tem autonomia científica. Nesse caso, procure a fonte. Ou seja, é um desafio para todos nós, enquanto pesquisadores, para a gente não se sentir tentado ao que a gente já acumulou ao longo do tempo ser suficiente para fazer determinadas afirmações que, de fato, não vieram de nós. São dos muitos trabalhos que a gente leu, sim, nos ajudam a construir argumentos, sim, mas a base daquele achado não é nossa, e esse é o nosso desafio, né? E eu tenho insistido muito disso com o reforço disso, principalmente com os alunos da metodologia e das orientações. Então, eu estou vendo uma pergunta aqui no chat, acho que eu daí vou também tentar responder, mas assim, para a RAI publicar num congresso e depois enviar o artigo para um periódico, não é considerado autoplágio. Assim, é dessa forma que a gente conduz. A gente identifica que é um trabalho do mesmo autor apresentado num congresso, e aí ele vai seguir, assim, normalmente aí o Authenticate vai dar um número super alto, e se a gente identifica o congresso, não foi publicado em nenhum outro lugar ainda, então ok, assim, ele não teve uma publicação definitiva em periódico, porque senão para que serve o congresso? O congresso tem que servir exatamente para a gente apresentar um trabalho, ter a discussão dos pares que vão nos falar: olha, mas isso aqui, aquilo ali, blá, 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 e que isso nos ajuda, vamos dizer, a desenvolver o trabalho, né? Então, assim, só respondendo a pergunta do chat que eu vi aqui, para ser mais objetivo, na RAI nós não consideramos. O que eu tenho feito? Assim, eu tenho feito editoriais também, né? Assim, então, tem vários, assim, já fiz editoriais sobre a questão de plágio, autoplágio. Na própria RAI, a gente tem algumas sessões, assim, com, por exemplo, o ex-editor da RAI, o professor Eduardo Diniz, tem um texto interessantíssimo sobre a questão plágio e autoplágio na própria RAI, assim, fazendo um debate com um professor. É um texto, acho que de 3 anos atrás, se eu não me engano, do Eduardo Diniz. Talvez mais. E um texto do professor Nicolau Reinhardt, quando ele foi da revista de administração da USP, também debatendo essa questão. Então, assim, nessa linha, assim, da questão da educação, não é, Paulo? Assim, eu tenho buscado, seja com artigos que a gente publica na revista, seja com editoriais, alertando para os fatos, né? Assim, do que está acontecendo nesse campo, né? Eu acho que isso é um aspecto, né? Agora, como professora, eu sou professora de métodos qualitativos de pesquisa, né?
no mestrado e doutorado acadêmico. Bom, a questão da ética em pesquisa, que eu acho que também é mais ampla, né, do que o termo plágio e autoplágio, eu acho que vamos dizer assim, uma questão mandatória para ser debatida. Quando eu trabalho com métodos, essa é uma questão que tem que estar presente, né? E aí, reforçando, acho que o que o professor José Renato falou, assim, quando a gente vê um artigo, as ideias são referenciadas. Então, assim, você tem que, de fato, trazer as referências, porque conhecimento é uma construção de tijolinho que a gente vai construindo em cima de outras pessoas que já falaram sobre aquele tema. Então, assim, eu acho que esse é um outro aspecto. Eu acho que um outro aspecto que eu acho que vale a pena mencionar, e daí como professora, eu tenho trabalhado agora na orientação de mestrados profissionais, assim, também de mestrado e doutorado acadêmico, e eu não sei se isso se configura propriamente num grupo de pesquisa, mas eu tenho trabalhado com 2, 3 orientandos, 4 orientandos, fazendo reuniões. E muitas vezes, assim, o que eu digo que a gente pode fazer coletivamente é construir, por exemplo, se eles estão trabalhando temas semelhantes, uma revisão de literatura que, assim, tem que ser feita em conjunto. Agora, como essa literatura vai ser, né, assim, você faz lá o Dropbox com um monte de artigos, né? São todos artigos seminais naquela temática, importantes, etc. Mas cada um vai ter que fazer a sua própria discussão sobre o seu próprio tema. Então, eu acho que grupos, assim, como eu não trabalho com bases quantitativas, aí eu não tenho essa experiência, eu não saberia, né? Assim, se por um lado, né, a replicabilidade é questionada em pesquisas qualitativas, né, de outro, né, assim, a sua, assim, como eu posso dizer, o plágio fica bem mais difícil, né, porque eu vou estar assim, trabalhando com diferentes fontes de coleta. Então, pelo menos da minha experiência ao longo da minha carreira, né, assim, a entrevista que, né, assim, um aluno fez para um projeto é diferente das entrevistas ou da observação de outro projeto e assim sucessivamente, né? Então, assim, na questão de base de dados quant, aí eu já tenho uma dificuldade. Eu trabalho como um editor adjunto, o meu editor adjunto é o professor Felipe Zambaldi. E e ele é um especialista na área de métodos quantitativos. Então, quando a gente tem dúvidas sobre possíveis questões relacionadas a essa questão de você ter uma mesma base de dados, o artigo é sobre o mesmo tema, o que tem de diferente, então o professor Felipe Zambaldi, que trabalha como editor adjunto, faz toda essa avaliação também, que é para a gente ter um cuidado, não é só para dizer que a gente recebe muitas coisas quant e o Felipe trabalha basicamente com essa temática. Eu não sei se eu me estendi muito, mas acho que são esses os pontos. Muito bem. Professor José Renato, professora Maria José, dentro desse contexto, a gente tem visto as revistas se preocuparem, e aí, dentro dessa experiência de vocês de investigação, de editoração, como os manuais e os códigos de conduta ou de ética, eles podem ser úteis, né, para a condução da pesquisa e para o periódico, né, sinalizando para a comunidade científica como é que é o posicionamento dele, como é que vocês enxergam esse aspecto da instituição desses códigos de éticas na ajuda à retenção ou à redução do plágio. Se me permite, professora, Por favor. Os códigos de ética, os códigos de boas práticas, eu vejo como extremamente úteis. Quando eu leio literatura, por exemplo, americana sobre avaliação, e eu tive essa chance lá durante o período do doutorado, do sanduíche, eles abordam isso, em que a gente tenha um código de conduta como direcionador para aquilo que a gente faz. Então, por exemplo,
A própria Associação Americana de Avaliação tem um código de conduta que nos dizia, quando a gente ia avaliar determinadas coisas, projetos ou programas, macro direções, macro princípios que a gente deveria lembrar. No contexto do plágio e da pesquisa no Brasil, por exemplo, a gente tem o Código de Boas Práticas da FAPESP, Código de periódicos da ANPAD, que tem um conjunto de recomendações do CNPq, um conjunto de recomendações essenciais. Talvez se a gente lesse esses códigos com mais frequência, a gente acabasse melhorando esses itens e pecando menos nas submissões. Então, para mim, esses códigos têm uma relevância enorme. De vez em quando eu paro para ler esses códigos, até para lembrar de coisas que às vezes a gente vai esquecendo no tempo. Então, eu considero os códigos de boas práticas, códigos de procedimentos, código de integridade, né? Aqueles itens dos passos de integridade que eu mostrei, é do código de integridade da European Associação, né? Associação Europeia. Então, assim, esses códigos, para mim, têm esse papel e devem ser defendidos e usados. Acho que é coisa da gente ter uma revisão de vez em quando para relembrar se a gente não está esquecendo de determinados detalhes que são essenciais para melhorar e garantir essa integridade. Não só para o plágio, mas para vários outros aspectos. Se eu puder também caminhar nessa direção, assim, a Cielo, né, que faz a indexação também de periódicos, eu imagino que vocês conheçam, eles têm trabalhado cada vez mais na direção de como nós podemos ter aquilo que eles chamam de ciência aberta, né? E aí, ciência aberta tem, como eu posso dizer assim, vários conceitos, né, assim, que a gente poderia trabalhar. Assim, um deles é, de fato, se a gente pode fazer o depósito dos dados numa base, numa plataforma que vai recepcionar esses dados, eles ficam ali depositados, assim, e o quanto que a gente pode, ao receber um artigo, pedir também para receber a base de dados onde esse artigo foi trabalhado, né? É claro que essa é uma questão que tem trazido algumas controvérsias, mas essa é uma tendência de futuro, né? Assim, eu acho que que eu acho que para o futuro nós teremos isso. Quer dizer, assim, você tem que disponibilizar os dados da tua pesquisa para poder ter, né, assim, uma visibilidade de qual foi o caminho que você fez, e aí assim, que possa ser acessado pelos pareceristas, né, e tudo mais, né? E além disso, eu acho que a gente também tem que estar atento para aquilo que também pelo Cielo estão chamando de uma política de gestão de dados. Então aí acho que tem consonância com o que o professor Zé Renato estava falando, de, assim, integridade da pesquisa, né? Assim, como é que os dados foram coletados, como é que os dados estão armazenados, aonde eles estão, como é que você faz a gestão disso, né? Assim, e hoje, né, assim, eu outro dia estava até brincando que no meu tempo, assim, eu sou uma pessoa de várias décadas, assim, a gente tinha que guardar os dados coletados por 5 anos, né? Hoje, assim, porque isso era físico, era papel, então impossível você, não, assim, mas hoje, novamente, com tecnologia, você pode ter os teus dados para sempre, eles são perenes, assim, você não precisa se desfazer deles, né? Assim, a possibilidade de armazenamento é muito maior, né? Então, eu acho que a gente vai ter, assim, pela frente, mudanças, né, na questão de como essa questão dos dados é coletada, armazenada para os periódicos, né? Acho que um outro aspecto que vale a pena mencionar é que algumas revistas, por exemplo, exigem, para fazer a publicação do teu artigo, supondo que ele seja aceito, que ele tenha passado pelo comitê de ética da sua instituição. Tem algumas revistas que funcionam assim, outras não. Nós, por exemplo, ainda não funcionamos, mas eu acho que é uma questão de tempo para a gente logo estar... Porque, assim, eu acho que também a comunidade vai aprendendo. Assim, eu quero reforçar um pouco aqui essa ideia de uma aprendizagem da comunidade, né? Assim, acho que a gente está o tempo todo aprendendo, como disse, eu aprendi agora com a apresentação do professor Zé Renato, né, assim, com as perguntas que vocês estão fazendo, a gente tem que olhar o tempo todo, como disse José Renato, os códigos de ética, né, assim, tem que relembrar, não é uma coisa que, né, assim, então,
assim, acho que tem uma questão de aprendizagem da comunidade sobre essa questão. Então, acho que... e um terceiro ponto, que acho que até está mencionado aqui também numa pergunta no chat da Mari Vera, que é a questão dos revisores, né? Existe também hoje uma tendência de que as revisões sejam abertas, né? De que as revisões não sejam mais blinded, né? De modo que o autor do artigo, a autora do artigo, vão ter assim, a possibilidade de ver a avaliação aberta. Assim, na minha experiência pessoal, eu tenho uma submissão que está em curso num periódico internacional em que o editor científico é aberto. Então, eu estou conversando com a editora que está editando o meu artigo, eu só não estou conversando com os revisores, que é meio que uma etapa no meio do caminho, né? Não abre tudo, abre uma parte. Então, os revisores continuam blinded, mas a editora científica conversa diretamente e diz o que ela pensa para o autor, ou para a autora. Então, eu acho que a gente está também num processo de mudanças cada vez maiores, né? Que eu acho que se fosse pensar isso, né, assim, sei lá, nas primeiras coisas que eu publiquei, a primeira vez que eu fui para o Unampad foi em 1991, eu tenho que confessar aqui, talvez muitos de vocês não estavam ainda nem na... e as mudanças que a gente observa de lá para cá, né? Não estou dizendo isso porque a gente tem que estar sempre aprendendo, né? Assim, o que foi mudando da forma como a gente tem conduzido, né? Assim, a produção da ciência, eu acho que, né? Assim, o professor trouxe aqui como a gente mudou nos anos 50, né? Em função de episódios que foram dramáticos, né? E como agora, com as novas tecnologias, eu acho que também tem uma mudança, né? Então, assim, será que tem que esperar tanto tempo para publicar? Será que a gente não tem que fazer publicação contínua, não é? Então, assim, eu acho que nós estamos diante de uma forma onde a questão dos periódicos também vai ter uma profunda mudança nesses próximos anos, né? E com isso, a forma como nós fazemos avaliações, a forma como a gente deposita dado, como a gente faz gestão de dado e tudo mais. Desculpa que eu me estendi um pouco. Continuando essa discussão sobre dados, falando um pouco sobre essa questão do aspecto tecnológico, uma das preocupações dentro do contexto de integridade de pesquisa, eu acho que talvez a preocupação é tão grande quanto a própria preocupação com a possibilidade de plágio, é sobre a possível manipulação ou mau uso dos dados, né? Nas nossas áreas, na área de negócios em geral, nós temos diferentes fontes de dados, algumas primárias, outras que são secundárias, né? Diferentes formas de acesso a essas informações. E como a professora Maria José bem apontou, existe já uma tendência de alguns periódicos exigirem esses dados e até disponibilizarem esses dados para os revisores, né? Nos principais periódicos internacionais de contabilidade, por exemplo, a gente tem casos de artigos que foram retratados, né, de autores que foram acusados de terem manipulado os dados e os próprios coautores dos trabalhos confirmaram, eles não tinham consciência até então de alguns dos trabalhos que haviam sido publicados, e isso se torna uma preocupação tanto para autores, né, coautores também, e para editores, né? Então, qual é a visão que vocês têm acerca desse aspecto sobre a gestão desses dados, né? Então, a tecnologia ela tende muito a facilitar esse acesso, e aí a gente tem, talvez aliado com a fala da professora Maria José sobre a abertura de quem são os revisores nas revistas, a gente tem talvez uma junção de duas novidades que talvez agreguem bastante valor para a integridade das pesquisas. Deixa que o revisor vai estar lá com o nome exposto, foi fulano de tal que revisou o trabalho tal, e esse fulano de tal ele tem uma responsabilidade sobre o que está sendo publicado, né? Então, qual a visão de vocês acerca desses pontos? Então, se eu puder falar mais um Por pouquinho... favor, professor, fique à vontade.
Assim, eu acho que a gente está num processo de mudança. Justamente nessa semana, eu estava discutindo esses temas com um conjunto de editores e com o professor Abel Parker, que é do Cielo, né? E eu manifestei para ele a minha preocupação, assim, falando da área de administração, onde eu estou, assim, mais próxima, até, assim, mas que eu acho que tem semelhança, né? Assim, a gente é co-irmãos, né? Assim, com a contabilidade, assim, nós temos várias formas de coleta de dados que eu me preocupo, né? Até com questões éticas. Por exemplo, se eu tenho entrevistas, eu garantir para o meu entrevistado de que a sua identidade não será revelada e que os dados serão tratados de modo agregado. E, de repente, se eu coloco isso de uma maneira pública, talvez seja possível identificar. Então, eu acho que, assim, né, se eu leio lá, né, assim, um outro exemplo aqui, tem 5 grandes empresas de consultoria, né? Aí, assim, eu estou fazendo uma grande pesquisa dentro de uma grande empresa. Tudo bem, a gente vai saber que é uma das 5, mas dependendo dos dados que eu, assim, deixo disponíveis, talvez essa, né, assim, não vai ser possível preservar, né, assim, a identidade de quem a gente está pesquisando. Então, eu acho que a gente tem que ser cauteloso e ver como é que a gente pode, né, assim, parece que a FAPESP está trabalhando com isso e eu, pessoalmente, ainda não conheço, mas justamente como é que a gente faz a gestão, porque, assim, uma coisa é uma base de dados quantitativa, outra coisa é uma base de dados pública, né? Então, por exemplo, eu já fiz pesquisa trabalhando com documentos públicos. Aí, bom, a questão, assim, qualquer pessoa que for, né, assim, ver, assim, qual foi a trajetória que eu interpretei aqueles dados, tem os dados públicos, pode, né? Então, eu acho que tem dados e dados e dados, e tem dados para os quais talvez a gente tenha que garantir o sigilo por questões éticas, né? Então, eu acho que a gente está entrando num mundo de muita complexidade e que eu, se você me perguntar, não tenho todas as respostas. Eu estou começando também a aprender. Por exemplo, eu sei que a FAPESP vai lidar com essa questão de gestão de dados. Assim, esse encontro que eu tive foi justamente dessa semana, então eu ainda não tive tempo de mergulhar, se já tem alguma coisa publicada e tal. Então, assim, acho que a gente tem que ficar muito atento com essas mudanças todas e eu acho que elas vão ser grandes para os próximos anos. Bom, como a senhora tocou no assunto ética, na tese a gente teve a chance de estudar um pouquinho em relação a isso. E o que é que a gente vê, por exemplo, quando compara sobre o normativo brasileiro com relação à ética na pesquisa que envolve seres humanos? A confidencialidade ela é garantida naquela norma. Então, em tese, nós vamos enfrentar um problema que é discutir pesquisa com bases abertas versus determinados elementos éticos que são essenciais para garantir, por exemplo, integridade e confidencialidade desses dados e a integridade da pessoa. Imagine, estamos fazendo uma pesquisa na nossa área sobre fraude e depois alguém consegue, cruzando informações, determinadas informações, e essa pessoa consegue ser identificada. Daqui a pouco você tem um outro risco para aquele indivíduo, quanto empregado daquela empresa ou quanto envolvido naquela situação, que você está expondo aquelas pessoas. Então, por isso que os comitês de ética dizem claramente, não existe pesquisa que envolve ser humano que não tenha algum tipo de risco. Pode ser simbólico, como fazer uma pergunta de algo bem básico em que a pessoa não se constrange em responder, tá ok, mas, por exemplo, na área da gente, se a gente estuda ética, se a área da gente, se a gente discute fraude, a gente vai ter temáticas sensíveis, que as pessoas terão, em alguma medida, um risco de exposição. Então, embora essa discussão seja no sentido de dados mais abertos, o normativo que a gente tem vigente ainda hoje, tem determinadas restrições. E aí, como a professora disse, as nossas áreas estão aprendendo. O comitê de ética ainda é, infelizmente, uma raridade dos nossos trabalhos mesmos que lidam com coletas de dados primários com seres humanos. Ainda é algo que precisaremos enfrentar. Só que precisaremos enfrentar, não sei pelo tamanho da dor, se vai ser via periódicos vetando os trabalhos ou via programas de pós vetando qualificações de defesas, não sei. Uma das coisas que eu defendo lá na tese
é que a submissão ao comitê de ética deveria ser um critério para a qualificação e a aprovação dos critérios para a defesa. Seria um meio de condicionar que as nossas pesquisas já saíssem minimamente cumprindo esses protocolos. Em grupos de pesquisa, por vezes você sai porque a instituição, pelo menos nas públicas em que você emite normas de conselhos para aprovar determinados projetos, eles condicionam, olha, se aqui tem, passa no comitê. Mas em práticas de orientações mais rápidas do aluno da graduação ou da pós, ou em parte de grupo de pesquisa, de fato nem sempre a gente faz. Então é algo que precisamos mudar na cultura das nossas áreas. Tá? Então, eu concordo com o professor. Se eu puder só acrescentar mais alguns pontos, né? Enquanto a gente estava conversando, primeiro nessa questão do comitê de ética, né? Assim, lá na fundação onde eu trabalho, assim, isso é alguma coisa de que tem talvez uns 2 anos ou 3, mas é recente, né? Assim, é recente. Todos os trabalhos de alunos e de professores precisam passar pelo comitê de ética, né? Então, assim, antes de serem aprovados, né? Assim, antes de ir para a defesa ou qualquer coisa assim, ou pesquisas que a gente está conduzindo. Então, eu concordo que acho que essa é uma prática que a gente poderia, né? Assim, novamente, no processo de aprendizagem, incentivar cada vez mais. A outra coisa que eu queria falar é um ponto que acho que o Orleans mencionou, da questão da retratação, Orleans. Assim, eu vou dizer, isso é uma coisa que ninguém gosta, tá? Assim, nenhum editor gosta, eu acho que nenhum autor gosta, ninguém gosta, porque você ter um artigo retratado, né, com aquela tarja, retratação, assim é ruim para todo mundo, é ruim para o editor, é ruim para o revisor, né? Assim, o que eu poderia dizer, é uma vergonha, né? Eu não vou dizer que isso não possa acontecer, eu espero que nunca aconteça na revista enquanto eu estiver lá, mas eu posso dizer que é realmente assim. Eu acho que tem um interesse também de todo mundo hoje, eu vejo isso também nos revisores, de que já me aconteceu de um revisor apontar problemas. Então, acho que todo mundo hoje está um pouco mais cuidadoso, até porque isso também hoje é mais fácil da gente pegar, né? Antigamente não era, né? E o último ponto que eu acho que a gente tem que, eu acho que o Zé Renato trouxe um ponto na área da saúde, e eu acho que a gente também tem que ver como é que essas coisas vão, assim, essas mudanças que a gente está antevendo vão se colocar para aquilo que a gente chama. Uma coisa são as áreas de ciências exatas, assim, a outra coisa são as áreas de ciências biológicas, né? A outra coisa são áreas de ciências sociais e ciências sociais aplicadas, onde a gente, né, assim, encaixa a questão da administração e da contabilidade, pelo que eu sei, certo? São sociais aplicadas, né? Então, acho que a gente vai ter que ir também, acho que a comunidade também tem que passar a debater mais esses temas para ver como se coloca, enfim, eu acho que, assim, agora, aqueles princípios básicos que o professor José Renato mencionou no começo, com tecnologia, sem tecnologia, com ciência aberta ou ciência não aberta, eu acho que são princípios fundamentais que a gente tem que, né, assim, tá seguindo quando nós estamos fazendo pesquisa, né? Assim, independentemente se agora exige que o dado é publicado. Bom, não importa se o dado vai ser publicado ou não. O dado tem que estar bem feito, o dado tem que estar coletado de uma maneira adequada, etc. e tal, né? Só 2 comentários rápidos, Paulo. Obrigado, professora Maísa, eu concordo. O professor José Renato falou bem sobre as instituições que possuem comitês de ética, né? E aí a gente tem um enorme desafio, né? Acredito que todas as instituições de ensino e até mesmo de pesquisa, algumas não têm um comitê e outras que têm comitês que às vezes são muito demandados, né? Não dão conta, né? Ou que o comitê não funciona como deveria por algum motivo, né? E aí o Gerlando, né, fez um comentário interessante aqui sobre a Universidade de Illinois, né? Então, por exemplo, ele cita o exemplo de lá que
lá todas as pesquisas precisam passar pelo comitê de ética, né? Caso contrário, se o pesquisador não passar a pesquisa pelo comitê de ética, a universidade perde toda a verba de pesquisa. Acho que essa é uma penalização bem incentivadora de se utilizar o comitê de ética, né? E se me permite, Orleans, só para a gente entender o cenário na Universidade de Illinois, quando eu estava lá no sanduíche, a gente fez uma atividade de avaliação de um programa de governo que era o uso do Chromebook, aquele chamado computador de $100 em escolas públicas. Como a gente ia para escolas públicas onde tinha crianças, todos nós fomos obrigados a fazer 9 cursos online sobre ética numa plataforma que exigia, no final, a aprovação para aqueles cursos, e era simplesmente para fazer um trabalho de disciplina, não era nada para ser publicado, não. Era apenas um aprendizado sobre técnica de avaliação de um programa ou de um projeto como conteúdo. Então, assim, a preocupação de ética, ela precisa extrapolar, porque a professora Maria José chamou a atenção, a gente já tem comitê de ética, por exemplo, para os trabalhos de pós-graduação, das dissertações de teses, para os projetos de pesquisa. Mas, por exemplo, quão rígidos somos quando pedimos àqueles nossos alunos da pós-graduação que escrevam um trabalho numa disciplina? Será que ele passa? Que fundamentos a gente dá a esses alunos para garantir que esses trabalhos não saiam com esses mesmos pecados? Na dissertação e na tese, como o tempo é maior, a gente pode condicionar. E o que é que a gente faz nas disciplinas em que a gente cobra esse conteúdo? Então, é um aprendizado que coletivamente a gente precisa fazer. Ok, a gente fala... Por favor, professora. Não, eu estou concordando com o professor. Eu acho que, assim, esse debate todo sobre ética em pesquisa tem que atravessar não só as disciplinas de método, mas tem que atravessar todas as disciplinas e acho que os trabalhos de disciplinas também, não é? Assim, eu acho que, sem dúvida, não é? Ok. Um outro ponto, eu li uma certa vez, é uma preocupação numa revista de fora, eu achei muito interessante, e assim, no Brasil, ela aparece muito para nós que somos avaliadores, CNPq, FAPESP, eu aqui em Santa Catarina, FAPESC, mas uma preocupação principalmente com o avaliador de projetos e avaliadores de artigos em roubar a ideia. No sentido de que eu avalio um projeto, eu rejeito o projeto, mas daquele projeto eu gostei dessa parte, e essa parte eu vou utilizar para fazer uma pesquisa ou agregar a minha pesquisa. Então, isso, eu não sei se o professor José Renato, em algum momento, na pesquisa dele, teve discussões nesse sentido também, porque a gente, quando fala em plágio, a gente sempre vê o lado do autor, mas aqui é um outro olhar, que é o olhar dos avaliadores de um manuscrito que foi encaminhado. Não, a pesquisa não teve esse alcance, Paulo, até porque, como a pesquisa foi conduzida a partir de uma Delphi, foi uma visão muito mais a partir dos professores da pós-graduação. Esse era o meu público e a gente não tinha como um dos indicadores de qualidade mensuração desse tipo, porque aí a gente entraria muito mais no ato da má conduta do que no que é qualidade de pesquisa, que era o foco da tese, né? É um risco, infelizmente, e isso, inclusive, talvez diga um pouco sobre a nossa cultura, que é algo que a gente também faz pouco aqui e que poderia contribuir muito para a pesquisa, que é o simples fato de um colega ler um draft, uma versão preliminar de um trabalho antes de mandar para um evento ou para uma revista, para que a gente já tivesse contribuições e melhorias desse trabalho antes dele chegar lá. Eu acho que os programas estão evoluindo agora, especialmente sobre os fóruns de pesquisa, em que a gente está tendo chance de discutir alguns trabalhos sobre um público qualificado, os próprios alunos e os professores naquele grupo tecerem uma série de críticas sobre esses trabalhos, mas é uma prática que a gente deveria ter por hábito. Talvez a nossa cultura ainda não leve a isso. Se a gente quiser comparar, basta pegar qualquer paper americano ou europeu numa boa revista com os agradecimentos lá, as contribuições obtidas no fórum de pesquisa de tal lugar, de tal lugar, de tal lugar, de fulano que leu, Beltrano que leu. Ou seja, a qualidade da nossa pesquisa também é influenciada por isso, né? Então, talvez a nossa cultura ainda esteja resistente. Até porque a gente também tem uma outra resistência que é importante, é o medo da crítica.
Então, eu posso dizer, professor Paulo, que talvez assim, a hora que você mencionou esse tipo de possibilidade, eu talvez seja ingênuo ainda, apesar da minha experiência toda, de pensar como é que isso pode de fato existir. Eu fiquei surpresa, porque assim, eu, eu não imaginava que esse tipo de coisa poderia ocorrer, mas agora que você falou, eu imagino que isso tem aí alguma história, né, assim, que dê fundamento e base para isso, né? De qualquer maneira, a gente está falando, eu acho que de ética em pesquisa, num sentido bastante abrangente, né? Quando eu vou fazer uma avaliação para a FAPESP, quando eu vou fazer uma avaliação para a CNPq, assim, bom, é um princípio de que aquilo que eu fiz é de sigilo, não é? Assim, eu assino um termo de confidencialidade, né? Como é que eu vou poder usar isso em alguma outra coisa, né? Assim, eu acho que se essa coisa existe, ela não é muito bonita, né? Assim, é o que eu posso dizer. Agora, eu nunca tive essa experiência, assim, de, enfim, seja de ter ouvido histórias, enfim, não, aí eu já também não tenho muito. De qualquer forma, acho que a gente está falando de ética e de respeito e de integridade vamos dizer assim, no ecossistema todo, tá certo? Né? Assim, assim, em todos os stakeholders, se a gente puder falar assim, ou em todos os atores que participam dessa questão que é fazer pesquisa, né? A gente não faz pesquisa sozinho, assim, fazemos pesquisa, seja em grupo, com avaliadores, com colegas, né? Eu acho que e acho que isso a gente tem, aí eu reforço o ponto do José Renato. Eu acho que a gente tem pouco isso no país, acho que talvez por isso, talvez a gente não... Assim, eu acho que isso está mudando, né? Assim, em que eu posso, sei lá, pegar um trabalho do Zé Renato, a gente está lá num congresso, eu falo, Zé Renato, seu trabalho, olha, tem 1000 problemas, isso, aquilo, e depois a gente sai para tomar cerveja, porque eu estou falando do trabalho do José Renato, eu não estou falando do José Renato, né? Mas aqui no Brasil eu concordo que tem uma questão cultural de que às vezes quando você critica o trabalho, você está criticando a pessoa, e eu acho que a gente precisa aprender a separar. Eu adoro quando alguém pega o meu trabalho e fala, mas, e assim, eu mando para colegas que são críticos e falo assim, lê, e aí assim, eles respondem dizendo, tá horroroso, Maria José. Assim, você precisa, né, começar tudo de novo, assim, e isso para mim é uma, assim, eu estou dando aqui, não estou entrando nos detalhes, mas isso para mim é uma coisa importante. Quando os meus colegas me mandam também, porque depois se isso vai ser publicado, a gente quer o melhor dos colegas, não é verdade? Que assim, enfim, mas são questões que estão em torno aí desse ecossistema, né? Bom, pessoal, a nossa webinar está programada para 1h30, estamos quase chegando ao final, e convido aí aqueles que ainda têm perguntas para colocar no chat, que a gente vai selecionar para esses minutos finais aí, para que a gente possa continuar aí usufruindo da experiência dos convidados nessa conversa. Bom, não sei, Orleans, tem alguma pergunta para eles? Tenho uma pergunta da Iracema, que ela colocou aqui no chat, e converge um pouco com a minha fala, né? Então, eu vou repassar a pergunta da Iracema lá, que fala sobre que talvez o problema esteja lá na formação acadêmica, né? Na raiz de formação acadêmica, porque ensinamos estudantes a ler além do que está na superfície do texto, né? Ler e posicionar-se criticamente, né? Falo isso por conta dos equívocos de estudantes da graduação, fala a Iracema. E ela questiona se o que os professores acham, né? O José Renato e a professora Maria José, acerca disso. E aí eu adiciono a minha fala, a pergunta da Iracema, no sentido de fato, a própria professora Maria José já comentou as questões culturais, né? A gente tem um aspecto cultural muito forte relacionado à nossa própria forma de fazer e publicar pesquisas. E
trazendo isso um pouco para essa história do ecossistema, né, nós temos um sistema que possui um conjunto de regras e uma cultura que se construiu ao longo de anos. Então, durante muito tempo, né, ainda nós temos um pouco disso, mas existe uma urgência muito grande em publicar as pesquisas, né? Então, nossos alunos têm prazos, os alunos da pós-graduação têm prazos, mestrado, doutorado, eles precisam publicar para poder defender suas dissertações ou teses, e isso acaba criando uma urgência muito grande de publicação. Às vezes, por exemplo, eu já vi casos de o comitê de ética ser um problema por conta do prazo, porque havia um deadline muito próximo e se o trabalho fosse para o comitê de ética, precisaria de um prazo um pouco maior e isso inviabilizaria a submissão, né? Então, como essa questão da cultura, né, relacionada a esse ecossistema influencia nessa nossa forma de fazer pesquisas e também de publicar essas pesquisas? No fundo, se me permite, até a partir da fala de Iracema, esse aspecto da cultura é importante, porque eu acho que é algo que... E aí é a questão de quem ensina o quê. Na prática, os nossos egressos dos programas de pós-graduação são os formadores dos 1000 cursos de graduação que a gente tem em contabilidade no Brasil. Então, eu acho que o primeiro passo para a gente quebrar determinados aspectos inadequados, digamos assim, é a gente começar a reforçar a formação na pós. Se a gente reforça o pesquisador do doutorado ou do mestrado e que se tornam docentes dos nossos alunos de graduação, a gente faz com que esse pesquisador replique junto aos seus alunos de graduação as práticas que são esperadas. E assim, a gente fica muito preocupado com o prazo, sim, ótimo. Por exemplo, aqui na universidade, todos os TCCs da enfermagem da graduação passam no comitê de ética. Todos. Então, assim, eu acho que é um pouco também de condicionamento. E aí, porque a diferença de cultura, né? Como é quebrar esse mainstream que a gente até então tem praticado sob determinados argumentos que determinadas áreas já conseguiram superar. Então, acho que a gente também tem que aprender com os outros, né? Quando Iracema chama a atenção dessa superficialidade, às vezes a gente tem um pouco disso também, né? Nosso trabalho pode demorar muito se for para o comitê de ética, beleza, mas as outras áreas já estão conseguindo fazer isso. A gente pode aprender com os mecanismos deles para que a gente não tenha problemas dessa gravidade. E aí, até batendo um pouco com uma pergunta que a Cláudia Cruz fez um pouco antes, perguntando sobre quais são os riscos da não submissão a um comitê de ética. Riscos estão desde você ter uma possibilidade de publicar um trabalho num periódico que exige, que é específico da sua temática, que seria um trabalho importante para a comunidade acadêmica, e pela não submissão você já está automaticamente cortado daquela submissão, até riscos de outra natureza. Por exemplo, se você abre a norma 466, ele diz lá que o Ministério Público pode denunciar o pesquisador que, ao não utilizar a fraude, sofrer uma denúncia de alguém que fez parte desse estudo e se sentiu lesado. E aí você entra com outros do tipo anulação de títulos, além da anulação, a própria indenização às pessoas que se sentiram atingidas. Por exemplo, imagine a gente fazendo estudo sobre fraude, que tem um assunto sensível revelado por alguém, e da forma como a gente disse, essa pessoa acabou demitida. E esse estudo não cumpriu o protocolo ético que o Conselho de Ética recomenda, porque ele nem passou lá. Então, há um nível de exposição e é importante que a gente esteja envolvido nisso. E, claro, com a questão do plágio, é mais que isso. Por exemplo, a gente teve um caso aqui na Bahia, com um colega nosso aqui da universidade, que numa dessas madrugadas de um feriadão de carnaval, tinha saído o resultado da ANPEC, e ele parou para ler os trabalhos da linha que interessava a ele. E ele achou um trabalho exatamente sobre um assunto que ele já tinha discutido e começou a ler e começou a achar familiar. Continuou a leitura e parecia familiar demais. Quando ele abriu a dissertação dele, o trabalho era cópia. A dissertação dele tinha 30 anos de defendida. E era fruto de uma dissertação. Ele recorreu para encontrar no repositório da instituição a dissertação da pessoa. A introdução era igual, os pressupostos eram iguais, o problema de pesquisa só acrescentava uma data, as hipóteses eram idênticas e os dados finais foram manipulados para manter as mesmas conclusões.
Ou seja, nós estamos falando de problemas que são muito sérios, né? O fato da gente estar num ambiente mais digital hoje facilita muito isso. Por quê? Porque enquanto a dissertação dele tinha 30 anos de feita e ele, como autor, identificou, os repositórios hoje em dia já têm uma fluidez de disponibilidade desses textos muito maior. Qual foi o impacto disso? O programa foi notificado, o título do candidato, do ex-mestre foi anulado, ele tinha tomado posse numa universidade pública como professor assistente, que o requisito era o mestrado, sofreu um processo administrativo disciplinar, teve que pedir exoneração, porque ele não tinha um segundo mestrado para apresentar como prova, e pediu exoneração para não ser demitido a bem do serviço público, e estava fazendo doutorado em outra instituição que também foi notificada e que no edital dela exigia o mestrado para ingresso, ele também foi jubilado. Ou seja, há severas punições a esses nossos descumprimentos éticos. Então, quando se discute integridade, não é por beleza, não é porque é bonito ter princípios éticos, é porque é respeitar o conteúdo e a credibilidade dos nossos achados. Então, vai além do mero formalismo de um código de boas práticas. Eu tenho uma pergunta, a gente está discutindo aqui, vai muito longe, né? Eu acho que fica muito claro que quando a gente discute plágio, a gente não pode discutir esse tema sem discutir uma qualidade da pesquisa, sem discutir a ética permeando, como a professora falou, não só a disciplina de método, que muitas vezes é um tópico da disciplina de metodologia, né? Mas ela tem que ser algo que permeia a conduta do corpo docente, no fazer a pesquisa, no executar as pesquisas, né, com os seus alunos. Os alunos precisam perceber essa cultura ética e de cuidado e de zelo com a pesquisa, como o professor José Renato falou. Então, isso é uma coisa que se constrói no grupo, né, do programa que o aluno vem estudar, que vai estudar. Mas por que ainda existe esse fantasma do plágio? Porque ainda quando a gente fala plágio, vem o medo, vem a insegurança ou vem essa inquietação? Porque talvez ainda esse tema é tão tabu ainda para o mundo da academia. Quer começar, professora? Eu não sei exatamente por onde começar. Estou pensando aqui, porque eu acho que a gente está falando de má conduta, não é? Eu acho que, assim, e supostamente cientistas são todos. Acho que aí tem um debate mais longo, assim, se eu puder comentar aqui, com a própria natureza do que é ciência, né? Assim, porque supostamente ciência seria alguma coisa pura, seria alguma coisa sem nenhuma política, seria alguma coisa feita assim em prol do bem da humanidade. E a gente sabe, né, assim, que quem faz ciência são os humanos, e os humanos a gente também sabe que eles são complicados, né? Assim, então, embora existam muitas pessoas de boa fé, e acho que por enquanto isso tem predominado, também existem pessoas que nem sempre são de boa fé. Eu acho que tem a ver com essa ideia assim de que assim, de um lado, se eu sou cientista, eu sou bacana. Então acho que também tem muito assim numa coisa assim de que porque a pessoa teve o título de doutor, né? Assim, então ele não é assim, eu acho que o título de doutor é uma responsabilidade, né? Assim, então eu acho que tem várias questões, acho que o José Renato mencionou, questões culturais, questão do que é fazer ciência, por exemplo, né, assim, eu acho que esse grande debate começou com a questão da bomba atômica. Para que eu faço ciência? Eu faço ciência para descobrir como é que eu faço bomba atômica e depois eu mato as pessoas? Eu sou um super hiper cientista, mas qual é a ética? Assim, para que eu faço pesquisa? Para que eu faço ciência? Assim, quais são os objetivos disso? E eu acho que isso se perdeu um pouco, esse debate. Né? É como se fazer ciência, é como ver, por exemplo, as pessoas assim nas revistas de divulgação que falam assim, pesquisa científica. E é como se tivesse um valor de verdade porque é pesquisa científica.
Assim, a pesquisa científica, hoje, ela tem também uma coisa assim, de que ela é quase um dogma. Então, porque a pesquisa científica, isso é verdade, né? Então, acho que tem várias questões aí que eu não sei se se eu estou me fazendo clara para debater nesse momento, mas que estão nesse pacote, né? Para que a gente faz ciência? E o medo do plágio, o susto, o tabu do plágio, como o Paulo colocou, talvez tenha um pouco desta resistência, tenha um pouco da própria mudança de cultura sobre ser cobrado por. Porque qual é a grande questão? Por exemplo, a professora comentou sobre a questão da retratação. Nós temos retratações nos principais periódicos de contabilidade do mundo. Tivemos recente uma na The Account Review, nós tivemos na Contemporary Account Research. Quer dizer, são periódicos que... E aí entra uma outra responsabilidade, que é a responsabilidade de avaliadores, porque, em tese, alguém que domina um pouco aquele assunto perceberia mais fácil. Então, é algo que a gente também precisa pensar no reforço de como é a formação desses referis, desses avaliadores. Que, em tese, olha, eu estou avaliando uma temática que é própria do que eu trabalho. Então, eu identificaria mais fácil que aquela fonte não é necessariamente ou aquele autor, mas um trabalho seminal ou uma outra pesquisa que analisava esses dados, que é algo que a gente precisa melhorar nisso para que o plágio também seja um motivo, ao mesmo tempo tabu, seja um motivo mesmo também de ponto de freio, né? De pôr um freio em determinadas práticas, né? O que eu comentei aqui sobre o caso da punição, provavelmente ainda é muito pouca. O professor descobriu que a dissertação estava assim. A gente teve outro caso aqui, que uma professora nossa teve um capítulo da dissertação publicado como capítulo de um livro por outra pessoa. Na área de história. Então, assim, existem práticas de plágio muito severas. E talvez a própria norma já sugerir que pode ser denunciado no Ministério Público e essas pessoas serem responsabilizadas, isso venha nesse caminho. Quem, por exemplo, publicou e teve problema com a Contemporary Account Research, pediu demissão da universidade. Porque teve um impacto. Então, as pessoas precisam sentir. É aquela coisa que a gente discute quando trata de modelos legais sobre enforcement. A gente tem um enforcement fraco. A gente tem na norma e pouca punição. Então, as pessoas se sentem, em alguma medida, incentivados a fazer. Porque sabe que a chance de ter a punição é baixa. Então, é uma cultura que a gente precisa mudar na comunidade como um todo. Bom, pessoal, eu acho que o tema... Orleans? Só encaminhando uma, Paulo, as falas estão excelentes. Então, esses dois temas por os quais a nossa webinar acabou caminhando, né, que são complementares, ética e plágio, eles são temas que têm muito pano para manga, né? A gente fala muita coisa, né? O Tibúrcio ali comentou no sentido do José Renato, conforme a gente vai falando, as lembranças vão vindo na cabeça, né, dos diferentes casos, e de fato as punições são pequenas, ou são poucos os casos, né? Mas eu acho que dá para a gente encaminhar. Tem duas perguntas aqui, Paulo, no chat, que elas se complementam, na verdade, que é feita aqui em cima pela Laís, e aí o Hermes ele acaba completando, né? E aí eu acho que a pergunta é interessante para a gente fazer esse encerramento, né, esse fichamento, ela relaciona exatamente esses dois itens. Na minha visão, eu acho que ela envolve um pouco de ética e um pouco de plágio, né? Ela pergunta lá, gostaria de saber como identificar se uma ideia é original ou uma reprodução, visto que existe esse plágio inconsciente na hora da escrita e composição das ideias. Ou seja, acredito que a discussão ela caminha um pouco para a questão de plágio de texto, que é aquele que o Authenticate ou qualquer software pega, e a questão do plágio de ideia original, né? Então, acho que esses dois itens aí, ao final, podem encaminhar essa última. Se eu puder começar, professor. Por favor, Renato, professor. acho que assim, tem um ponto que acho que eu queria pegar o gancho do professor José Renato, assim, que primeiro, assim, quando a gente está pesquisando de um modo geral dentro de áreas muito especializadas e supostamente dentro dessas áreas especializadas você tem
não é assim, o que são ideias seminais, o que são ideias inovadoras, não é assim, assim, um bom trabalho começa com o quê? Um bom trabalho começa com uma vasta, não é assim, revisão de literatura. Então, assim, supostamente a gente deveria saber de onde as ideias estão aparecendo, quem são os autores que escrevem, quem são esses, assim, como é que esses autores se conversam, porque a gente trabalha sempre muito dentro de campos muito específicos, né? Então, eu acho que saber de onde são as ideias depende, assim, se a gente está aprofundando dentro de uma determinada base e se isso, se a gente está fazendo, de fato, um trabalho de vasculhar, revirar a literatura para poder entender qual é o mapa do campo, né? Assim, eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, às vezes eles chegam e falam assim, tive uma ideia. Eu digo assim, olha, pesquisa, porque pode ser que se você não achar em artigos de 10 anos para trás, talvez em 1929 você vai achar alguém que já falou isso. A gente não é assim tão, como eu posso dizer, tão excepcional. Alguém já falou sobre isso. Eu sempre digo isso para os alunos. Alguém já falou sobre isso. Vai atrás que você vai achar. E de verdade, quando eu estou brincando aqui com 1929, eu tive uma aluna que chegou em 1929. Assim, e estava lá. Né? Então, eu acho que a gente tem que assim, reforçar os nossos alunos, né? Assim, de que é bacana, né? Assim, fazer pesquisa, mas dá trabalho. Assim, a gente tem que, assim, aprofundar, tem que ler, tem que buscar. E aí, aos poucos, eu acho que a gente vai conseguindo ter uma noção do campo e aprender a distinguir, assim, o que pode ser uma ideia original. A ideia original, normalmente, eu não acho que, às vezes, ela acontece no mestrado, às vezes ela acontece no doutorado, com a famosa lacuna de pesquisa. Qual é a lacuna teórica que você está tentando, não é, assim, responder, desenvolver com essa tua pergunta, né? Então, se eu puder, eu acho que esse seria o que eu poderia falar sobre o tema. Ele tem um viés interessante e aí eu tentarei ver sobre duas óticas. Primeiro, sobre a ótica pesquisador. A professora está perfeita. Conseguiremos descobrir em alguma medida onde está a originalidade no trabalho? Quão bem feito foi o nosso aprofundamento sobre o tema? Não dá para a gente chegar à conclusão de que a gente tem um trabalho original se a gente não fez uma revisão de literatura muito bem organizada, porque a originalidade, e aí a gente vai puxar um pouco do conceito de contribuição na pesquisa. O que é uma contribuição na pesquisa? Eu acrescentei que grãozinho de areia ao conhecimento para expandir essa fronteira. Essa originalidade pode estar em um tema que muitas vezes já está bastante discutido, mas que eu tenho um recorte, eu tenho um viés, eu tenho um aspecto que até então não foi adicionado. Então aí eu tenho uma visão original. Porque eu trago aquela contribuição, que é uma das primeiras coisas que a gente espera na qualidade de um texto. Então, por exemplo, a Clarkson fez um editorial na Accounting Finance e ele diz, olha, 3 coisas caracterizam uma boa pesquisa. Contribuição, que é exatamente isso, acrescentei o que ao conhecimento. Rigor, que é a questão da credibilidade científica, o cuidado com o que você fez. E comunicação. Quão bom o seu texto é transparente e acessível. Então, assim, textos transparentes e acessíveis e com rigor são muito bons, mas precisam, primeiro de tudo, ter essa ideia do que é o original. A originalidade talvez não venha a ponto de uma tese de doutorado num artigo desenvolvido no mestrado, por exemplo, talvez não venha. Cuidemos, pelo menos, da contribuição no sentido de qual recorte eu fui capaz de fazer que adiciona algo novo ao conhecimento e ao que a gente sabia. Do ponto de vista do revisor, que eu acho que é uma outra coisa, é o desafio do referir, que em tese já tem o maior conhecimento sobre aquela temática e pode ajudar editores em apontar em que medida esse texto trouxe essa contribuição. Ou simplesmente é uma renovação do texto de 29 que a professora comentou. Então, nós temos os 2 desafios, né? Enquanto pesquisadores, autores, de tentar essa identificação, e do outro lado, a capacidade dos nossos referis de ajudarem os periódicos nesses filtros.
Muito bem. Professor José Renato, professora Maria José, muito obrigado. Né? Eu acho que a comunidade toda da área de contabilidade e administração e outras áreas participantes que estão aqui hoje no nosso webinar, só temos a agradecer. Eu gostaria de agradecer também imensamente a Ampiconte, na figura de seus diretores, aqui o Marcelo, nos auxiliando na ferramenta do Zoom. Né, Marcelo? O professor Edilson Paulo, o professor José Elias, os demais diretores, ao colega Orleans, editor da revista junto comigo, todos os editores associados da revista, ao FPB, lá pelo Orleans, a FURB, ao DESC, e só deixar um comunicado que, assim, a ASA, juntamente com a Ampiconte, a comunidade está observando isso, está se programando para uma série de webinars, né, relacionadas à pesquisa, né, algumas de temáticas mais abrangentes, outras de temáticas mais específicas aos editores associados. Então, fiquem atentos nas redes sociais aí, a revista, na medida que vai tendo essas datas, vai divulgando pela revista também. E a gente agradece imensamente todo mundo. Não sei se o Orleans também quer fazer uso da palavra, os convidados. Estender meus agradecimentos, Paulo, aos convidados, professor José Renato e professora Maria José, pelas falas brilhantes, né, agregaram muito valor aqui. Estendo meus agradecimentos a todo o pessoal da Ampiconte, aos presentes, e aproveito a sua fala para convidar todo o pessoal que está aí a seguir a ASA e a Ampiconte nas redes sociais. Então, nós estamos lá no Twitter, nós estamos lá no Instagram, são meios que nós estamos utilizando para poder tentar aproximar um pouco mais a comunidade da pesquisa que é publicada na revista, né, e, obviamente, também de todas as informações que a Ampiconte busca compartilhar com a comunidade científica e também com a sociedade como um todo. Né? Então, busquem por lá, que a gente vai sempre tentar mantê-los informados por lá. Obrigado. Bom, muito obrigada, foi um prazer, eu agradeço muito o convite. Eu também me senti extremamente satisfeito e honrado pelo convite, pela qualidade de contar com debatedores tão bons, a honra de contar com a professora Maria José, pela notoriedade honra minha, professora, da notoriedade da área e da longa experiência que traz com tanta riqueza para a gente, com uma área co-irmã como é a administração. A Ampiconte pelo convite e agradecer e dizer que estou muito feliz e agradecido pelo convite. Muito obrigado. Obrigada. Muito então, obrigada. encerramos a nossa live e esperamos nos encontrar nas próximas aí. Obrigado. Tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.